Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do programa Inteligência Solidária, aqui da TV Pública, TV Digital. Como todo mundo já sabe, quem conhece e quem nos segue, o nosso programa ele tem uma pauta especial que fala de solidariedade, de questões sociais, de colaboração. Então, hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa mais que especial, que é o José Cláudio Barros. Ele é gerente do engajamento cívico do CIEDS. E depois ele vai explicar um pouquinho como é que é o que o CIEDS faz, quais são as frentes que ele atua. Antes, a gente sempre começa o nosso programa querendo saber quem é o nosso entrevistado. Porque a gente sabe que por trás, né, dessas grandes ações tem pessoas extremamente extraordinárias, né? E o Zé tem essa atuação, ele é extremamente ligada à pauta humanitária. Zé, eu recebi aqui uma mini apresentação sua, eu vou ler, e depois você pode, lógico, falar para nós aí quem é o Zé enquanto família, quem é o Zé enquanto pessoa, o Zé é o ser humano, né? Mas olha só que legal que a gente preparou para hoje. Ele é jornalista, mestre e doutor em ciência da informação, atua há 25 anos no terceiro setor. Com gestão de projetos e programas. Foi coordenador de projetos de Universidade Popular da Baixada, onde coordenou projetos de mobilização e pesquisa e divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na Fundação Abrinq, ele também trabalhou pelos direitos da criança e adolescente, como técnico de avaliação de sistematização e como coordenador de planejamento. Quer dizer, Zé, você é né, muito tudo de bom. Mas vamos lá, Zé, fala para nós quem que é o José. Primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, Érica. É um prazer enorme estar aqui com você, né, que já é parceira nossa aí lá do CIEDS. Então, você leu aí meu currículo, né, e de fato tem aí uma trajetória de formação que foi muito significativa para mim, mas eu vou te dizer que o que fez diferença para mim foi um movimento que eu comecei a participar quando eu tinha 12 anos de idade. Eu comecei a participar de um grupo de jovens numa comunidade lá do município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, e era um grupo de jovens de igreja católica, né? Mas era um grupo de jovens que acho que diferente de muitos outros, né? Isso era ainda final da ditadura militar, início da década de 80, né? Quando a gente estava ali num momento ainda tentando construir a democracia novamente no país, e eu chego num grupo onde a primeira coisa que me chamou a atenção era um grupo de adolescentes sentados em roda. Eu nunca tinha sentado em roda na minha vida, né? E eu fui para lá achando que eu ia receber uma aula. E ali participei de um espaço onde eu, como adolescente, eu tive voz, eu tive participação, e ali eu me formei enquanto liderança. A gente trabalhava com metodologias participativas naquele momento, a gente ia para a comunidade para poder fazer cadastro das famílias, a gente levava teatro, levava Chico Buarque para fazer com a comunidade, a gente discutia, né, com a associação de moradores os direitos da comunidade, né? A gente começou a apoiar a creche que se fundou, a creche comunitária que está até hoje lá, e a gente continua sendo parceiro, eu e todos os meus amigos daquela época. Então foi a formação que formou o José Cláudio enquanto valor, né? E aí quando eu fui trabalhar, virei repórter, virei jornalista, e quando logo depois fui trabalhar fazendo assessoria de imprensa de uma ONG, né? Logo eu acabei virando coordenador de projetos dessa ONG por causa desse meu histórico de mobilização com juventude, formação de liderança. E nessa ONG é o que você lembrou aí, né? Foi a Universidade Popular da Baixada, estava instituindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente fez uma grande campanha que instituiu conselhos em toda a região da Baixada Fluminense. Enfim, e daí foi que eu fui partir, né, para a Fundação Abrinq, depois para a Care Internacional, até chegar no CIEDS, que é onde estou hoje, né? Cara, incrível, incrível, porque a gente sente que você é uma pessoa que tem, na verdade, contrafatos no argumentos, né? Aquela história que você se formou dentro da própria causa, na verdade. Então, assim, é muito legítimo, né?
E é muito, muito legal, Zé, porque assim, quantas pessoas não sofrem influência dos projetos em que eles participam, e você é grande prova disso, porque o CIEDS, né, e você vai começar a falar exatamente disso, o impacto que o CIEDS tem, equipe maravilhosa, um pessoal extremamente técnico, né, você é uma pessoa, assim, extraordinária, que eu conheço, Zé, gente, de um cenário chamado Conselho de Voluntariado, como é que é mesmo? Conselho Brasileiro de Conselho Voluntariado Brasileiro de Empresarial. Voluntariado Empresarial. E aí o Zé está conosco lá, e assim, são várias empresas, e ele tem um diálogo muito interessante, porque é um entrosamento, é um engajamento, é troca, é parceria, e você nasceu dentro disso, né? Agora vamos para o que a gente está esperando, já tem perguntinhas chegando aqui, Zé, perguntando o que significa a sigla CIEDS, e você contextualizar um pouco, contar a história do CIEDS, quanto tempo você está no CIEDS, quais são os primeiros projetos, acho que é a história, né? Porque o CIEDS eu conheço o CIEDS há muito tempo, eu já conheci o CIEDS como política pública na Secretaria de Assistência Social, então é uma instituição extremamente séria. E tem muita gente que está conosco que conhece, mas tem um pessoal também que não conhece. Então, se você puder trazer o que é de melhor do CIEDS para a gente poder conhecer. Perfeito. Então o CIEDS, ele é o Centro Integrado de Estudos e Programas para o Desenvolvimento Sustentável, CIEDS, né? É uma organização não governamental. O CIEDS, ele já está aí com 22 anos de caminhada, 22 anos de caminhada, com uma atuação em praticamente todo o país, e a gente está presente em todas as regiões, né? E o CIEDS, ele surge, né? E é muito interessante que hoje mesmo a gente estava ouvindo o Vandré Brilhante, né? Que é o nosso diretor-presidente, que foi fundador do CIEDS, contando muito dessa história. E ele surge a partir justamente de uns sonhos e desejos de um grupo de jovens, que eram todos jovens consultores da área de mobilização comunitária, desenvolvimento comunitário, né? Que se unem, né? Há 22 anos atrás, para justamente instituir uma organização cujo foco fosse fortalecer redes, né? O que estava muito claro para eles e que fica muito claro para todos nós que estamos aí nessa caminhada do terceiro setor é que quando a gente está falando de exclusão social, quando a gente está falando das desigualdades sociais, não é apenas uma instituição que vai conseguir transformar essa realidade. Né? A gente precisa de parceria, a gente precisa de atuar de forma integrada e articulada. E é com essa missão, né? E aí o CIEDS traz essa mensagem para dentro da sua missão, que é promover redes para a prosperidade. Né? E aí. Que legal. E essa é a missão do CIEDS, né? Redes para a prosperidade. E ele vai implementar essa missão a partir de 4 grandes áreas, né? Que são a nossa área de educação, que é a área onde estão todos os nossos projetos para romper com as desigualdades educacionais, né, e promover aí a qualidade da educação pública. A gente tem a nossa área de inclusão e bem-estar, que é a área que está olhando para os grupos que estão mais excluídos da sociedade e garantir a eles o seu acesso a direitos de inclusão social. A gente tem a área de empreendedorismo, que está olhando com foco em desenvolver competências empreendedoras junto aos jovens, em especial aqueles que estão nas comunidades mais vulneráveis. E a gente tem a área de engajamento comunitário, que é essa área que eu lidero, que é a área que está preocupada com o tema da cidadania. Né? Como que eu engajo cada vez mais o cidadão nas lutas cidadãs, nas lutas solidárias e também para ação em rede, né? Olhando aí para a gente promover esse bem comum. E o que é importante pensar, né, que quando a gente fala dessas 4 grandes áreas, é porque quando o CIEDS diz que a missão dele é promover redes para a prosperidade, é porque a gente considera que prosperidade não se faz sem acesso a direitos, sem educação de qualidade, sem ter acesso a mecanismos produtivos de renda e sem a sua participação cidadã. Nossa, muito legal, porque assim, que eu percebo, né, desses 4 eixos que você falou, não sei se eu posso chamar assim, que ele acaba fechando um ciclo, né, porque a sustentabilidade, engajamento, rede, isso é muito legal, porque e os projetos acabam se interagindo um com o outro, né, Agora, conta um pouco sobre como surgiu essa ação sustentável, porque você tem uma experiência muito legal, a Brin, que eu conheço, uma instituição extremamente séria, que trabalha com criança e adolescente, você falou muito dessa questão de comunidade,
né, que é muito legal, e que a necessidade que as comunidades têm dessa questão de sustentabilidade é essencial, né, Zé? Porque ainda mais agora, em momento de pandemia, que a economia está extremamente prejudicada. Você falou da questão da educação, fundamental também, porque você foi, dentre muitos, teve a oportunidade de poder ter a clareza de estar numa roda de conversa e poder sentir o chamado de participar. Mas as crianças que não têm esse acesso, ainda mais agora, que a gente está no momento de isolamento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como vocês chegaram, né? Como é que o CIED chegou nessa questão de sustentabilidade? Porque empreendedorismo o pessoal fala muito, mas é um termo muito antigo. E aquela história não é uma escolha, é uma necessidade, né? Porque a gente está passando por uma espiral tremenda de mudança. A gente vai ter que se adequar por livre e espontânea pressão, né? Com a brincadeira. E aí eu queria que você contasse um pouco, porque o CIEDS, apesar de ele ter 20 anos, ele é totalmente atual. Porque essa questão do empreendedorismo, mais do que nunca, agora é uma necessidade atual. A gente vai ter que se reinventar e as comunidades, eu tenho lido bastante, assistido umas lives, inclusive da CUFA, que eles estão criando seus meios de sustentabilidade, de consumo dos negócios locais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que o CIEDS entrou nessa questão, e o que vocês desenvolvem, assim, eu soube de alguns projetos, né, tem a Léo, tem a questão da tinta, tem outras questões de alimentos, né, isso é muito legal para o nosso pessoal que está ouvindo, ter essas informações, inclusive como exemplo para os negócios sociais deles. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Então, Érica, a preocupação com a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, né, ele é uma preocupação que perpassa quase todos os projetos, né, hoje lá do CIEDS, né, porque por mais que a gente fale assim, que a gente tem essa divisão por áreas, né, a gente compreende o quanto que é importante esse diálogo entre as áreas, entre os projetos. Então, a gente está constantemente fazendo uma integração entre as ações que a gente desenvolve, por justamente compreender que quando você fala em desenvolvimento, né, e aí você tem que romper com aquele conceito antigo que se tinha quando começava a falar de desenvolvimento, como se o desenvolvimento fosse somente desenvolvimento econômico. E você investe na economia, dá renda e você tem desenvolvimento. E não é verdade. A gente já tem aí comprovado que não é isso, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, você tem que estar olhando para o conjunto de variáveis que garantem que esse desenvolvimento, de fato, ele possa atingir a todos de forma equitativa, igualitária e com justiça social, né? Porque desenvolvimento sem justiça social, ele continua garantindo pobreza, miséria, exclusão, violência, né? E se você quer romper isso do mapa, você tem que garantir um tipo de desenvolvimento que atinja a todos e a todas, né? Da mesma forma. E aí, nesse sentido, né, que a gente desde cedo compreende que a gente tem que promover o diálogo entre setores de política, né? Então, desenvolvimento sustentável não se dá sem intersetorialidade, né? A interinstitucionalidade, quer dizer, o diálogo entre as diferentes instituições, né, que estão aí atuando, e o diálogo entre primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, né, empresas, governo, através das políticas públicas, as organizações não governamentais, os movimentos sociais, dialogando. E aí sim, né, trazendo todo esse conjunto de atores para essa interface, você vai poder caminhar para uma lógica de desenvolvimento sustentável, olhando para todas as suas vertentes, né? A vertente da renda, da educação, do uso racional dos recursos naturais e da proteção dos recursos naturais, né? A questão da cidadania, né, e da equidade, que são os grandes elementos que compõem o desenvolvimento sustentável. Sem esses elementos, você não garante, né, o desenvolvimento sustentável. Não, né? Muito legal. E enfim, Zé, estava aqui você falando e eu fazendo uma reflexão, porque assim, nós recebemos até pouco tempo o pessoal do Parceiros Voluntários, né? E o que acontece? As organizações hoje, né, elas estão, de verdade, cada vez mais utilizando a inteligência mesmo desse negócio solidário, que é fascinante para a gente que é da questão, a gente sabe que a gente descobre cada vez mais o potencial que é estar com outro ser humano. E a questão da economia, de descobrir todos esses pilares que você está falando, mostra cada vez mais que a gente não está mais no assistencialismo amador,
que nós descobrimos que a questão da rede é importante, que a gente tem que romper de verdade com esses paradigmas arcaicos e, sabe, defasados, de que a gente não pode fazer rede com poder público e com empresa, porque existia um preconceito muito grande, né? Que a gente cobrava o poder público, só que, e aí, assim, cobrava, mas não dá tempo para cobrar. Então, a gente tem que pensar numa ideia, e a ideia é fazer essa ponte entre a sociedade civil, que somos nós, né, sociedade civil, entre as empresas, como você falou, primeiro, segundo e terceiro setor. Como é que vocês trabalham hoje com os parceiros a título de empresa? Isso, eu sei que vocês têm aí várias empresas, né? Empresas de muito valor, porque a parceria com eles gera um impacto muito legal, e são empresas muito sérias, né? Porque eles tiram recurso que eles poderiam investir em outra questão e eles investem em projetos na sociedade, que nem de repente tem a ver com o negócio, né? Até tem, mas que não está ligado, por exemplo, ao bairro dele, à comunidade dele. Ele se envolve de alguma maneira pela causa ou pela questão mesmo de querer mudar, gerar impacto. E também com o poder público, porque a gente sabe que a parceria com o poder público, ele é diferenciado. Eles têm um controle, uma regulação. Como é que vocês conseguem, o CIEDS consegue permear esses dois cenários, poder público, privado e sociedade civil? Bom, primeiro é sempre estando aberto para o diálogo, né, e para a construção conjunta, né. Eu acho que uma das grandes aprendizagens, né, que o CIEDS ele possui é que é necessário a construção coletiva, né? Então a gente sempre tem muita clareza que o nosso saber não é o saber que vai transformar um determinado território, mudar uma determinada realidade, é justamente a articulação com os saberes que estão ali constituídos, né? E a gente sempre olha, né? A gente tem aí o CIEDS, logo que eu cheguei, eu descobri algo fantástico dentro do CIEDS, que é uma concepção que é quando você chega, né, para conversar com qualquer parceiro ou qualquer local, ao invés de você olhar para aquelas fragilidades que estão ali, né, você olhar para o positivo, né? Então o que a gente consegue construir a partir do positivo? Então, se o nosso diálogo é com o poder público, né, como é que eu ajudo o poder público a olhar para as suas próprias políticas públicas e construir essa interação e essa fortaleza a partir das políticas públicas, né? Então, como que eu faço que isso possa agregar valor? E da mesma forma com os nossos parceiros privados. E acho que a gente sempre se preocupa muito, né, em toda parceria, trazer um forte elemento de gestão de conhecimento, trazer os nossos parceiros para esse exercício que é de reflexão e construção de aprendizagens conjuntas, né? E aí a gente tem vários projetos nesse sentido que são muito ricos, né? Eu acho que o Pessoas e Negócios Saudáveis, que a gente instituiu agora, recentemente, por conta da pandemia do Covid-19, né, que demandava uma ação humanitária, mas, ao mesmo tempo, uma ação humanitária emergencial, mas que também já apontasse para algum caminho de sustentabilidade, né, considerando o que a gente está vivenciando. E a gente conseguiu unir aí 4 empresas, né, aí, que estão juntas, aí, então a gente traz a Shell nesse processo, a gente traz o Instituto Unibanco, traz o Instituto Neoenergia, a gente traz o Instituto CIA, entende? E isso que a gente pode dizer, isso a gente chamar de impacto coletivo, né? Quando cada um deixa de lado, né, a sua caixinha e percebe que eu tenho que me juntar ao outro para um grande esforço, né? E aí, graças a esse esforço unindo, aí não só, aí a gente une essas 4, né, grandes agentes financiadores, essas empresas grandes parceiras da gente, com 11 organizações de base comunitária, 11 organizações de base comunitária, que estão ali na comunidade, que conhecem as suas necessidades, para instituir um projeto que já entregou 64 mil refeições, né? E que a gente está conseguindo levar renda para um conjunto de mais de 24 empreendedores, pequenos empreendedores, que estão produzindo as refeições, né? E que estavam parados e que agora estão aí ativos, inclusive conseguindo contratar pessoas, gerar mais renda na comunidade.
Não, olha que legal, fantástico. Olha a tecnologia, que assim, primeiro que o CIEDS é um nome forte, então as empresas só vão se associar a instituições que têm por trás desse diálogo uma técnica. Então, assim, eu, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu confio praticamente porque você consegue tangibilizar, me mostrar resultados para eu justificar dentro da minha empresa por meio de evidências, isso é muito claro que você falou. Então, assim, eu vou associar a minha marca a uma causa que me mostra o impacto que ela causa. Então, assim, isso já mostra o quê? O CIEDS, ele traz essa tecnologia de confiança para a empresa. Então, eu vou poder lá justificar para o meu presidente e para a sociedade que os impostos e os custos estão sendo entregues de fato. Aí eu estava fazendo um cálculo aqui, 64 mil refeições. Vamos pensar que cada quentinha sairia a quanto você acha? Uns R$ 5. Só para a gente ter um cálculo mínimo, que é bem mais. Como? R$ 8,50, que é o que a gente paga por cada quentinha para os empreendedores, para que eles possam ter Não renda sei e se é ter isso. sustentabilidade. Nossa, dá mais que 5 milhões, é isso? Ó, Não, mais de 5 milhões 54. não. É? Não. Ó, vezes 8, vou fazer vezes. É isso mesmo, dá quase meio milhão só de alimentação que vocês proporcionaram aí para milhares de Bem, pessoas. Quer dizer, isso. uniu quatro, olha que projeto sensacional para o pessoal que está assistindo a gente. 4 grandes empresas, marcas fortes, unidas a uma grande instituição que tem toda uma mobilização, e aí você ajuda ainda as comunidades que estão recebendo isso. Então, assim, é isso que a gente falou, que o CIEDS traz. Então, o CIEDS traz a tecnologia, traz a mobilização da rede, o engajamento e principalmente a confiança de mostrar um bom resultado. Agora, deixa eu entender uma coisa que eu achei bem legal. Como é que vocês ajudam dentro desse projeto? Como é que vocês mapeiam essas instituições? Então, assim, como é que você chega para entregar, para saber essa instituição vai receber? Então, na verdade, a gente já tem uma rede muito grande, né? Eu acho que o CIEDS, ao longo desses 22 anos, a gente foi constituindo uma grande rede de organizações de bases comunitárias, né? Porque a gente sempre teve muito claro que quem melhor conhece a comunidade, quem melhor conhece as necessidades daquela comunidade, é aquela organizaçãozinha que já está lá há 20 anos, 30 anos, que são pessoas, quem trabalha naquela organização mora na comunidade. Então, É ela verdade. conhece a criança que passou para ali, que hoje é um adulto, que o filho, né, tá lá hoje, voltou na instituição. Então, e aí a gente tem aí, então a gente traz aí, né, o Centro Comunitário dos Irmãos Kennedy, da Vila Kennedy, a gente traz a Fundação a Promorato, lá de São Paulo, a gente traz a Rede da Maré, lá na Maré, a creche comunitária do Salgueiro, em São Gonçalo, quer dizer, enfim, tem um conjunto aí de organizações, a Reduca de Franco da Rocha, né? Sim. São várias as organizações, né, que estão aí com a gente nessa trajetória, e fora outros projetos que a gente tem. E aí, para a gente foi muito tranquilo se aproximar delas, né? E o que eu acho que é interessante nesse processo é, de novo, né, que a gente ainda traz uma perspectiva de rede, e a gente sempre fortalece muito isso, né? Como que a gente Sensacional. articula localmente outros apoios. Então, a gente tem aí notícia que é muito, muito rico, quer dizer, além de estar entregando a refeição, como essa organização básica comunitária, ela conhece essa família, está entregando, ela, inclusive, tem mais liberdade de saber quais são as suas reais necessidades. Aí ela já faz uma ponte com o CRAS, que então já conseguiu incluir algumas famílias em alguns programas do CRAS, sabe? Já está fazendo Legal, legal. pontes que são muito ricas, né? E é isso, Cara, né? eu tô até arrepiada aqui, porque, meu, é muito forte. Pra gente eu sou dessa assistente social, que sabe como é a base, né? Pessoal, para quem não conhece o CRAS, é o Centro de Referência da Assistência Social, que é um equipamento da prefeitura e que atende essas demandas. Quer dizer, aí entra parceria com o poder público, e que, assim, assistentes sociais maravilhosas, que têm, de fato, o mapeamento da rede, que sabem as instituições, porque tem que contar com elas, não tem como, né, Zé? Tem que contar com elas, né? E aí tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal, Zé, é o seguinte, antes da gente entrar nessa segunda que eu vou fazer, mas eu vou fazer um corte aqui na lógica do nosso diálogo. Você está com uma camiseta aí bem bonita, Amor ao Voluntariado, muito linda. Depois eu quero saber como você adquiriu essa camiseta, que eu quero uma também, hein? É do CIEDS, essa não? Essa aqui é de um dos projetos que a gente desenvolveu, e a frase, né, hoje é de um funcionário nosso, né, o Denner, né, então falar dele, mas que quando ele fez para a gente, ele é um jovem que participava de um dos nossos programas, o Denner. Olha, Né? que lindo, Exatamente. lindo.
Lindo. E aí fica... Não, sim, Fala, justamente dos projetos de juventude que a gente tem. Muito meu, o pessoal acaba gostando tanto do projeto, acontece muito isso, sabia? Umas 2 pessoas que eu já entrevistei vieram de projetos, continuam trabalhando nos seus projetos por amor, assim, criam um sentimento muito bonito, né? E aí, Zé, a pergunta é a seguinte, eu vi que tem aí voluntariados, tem muita gente perguntando como é que faz se eles quiserem ser voluntários no CIEDS. Tem muitas perguntinhas aqui. Então, acho que é legal, antes da gente comentar a outra, que tem uma pergunta legal também. Legal. Então, hoje o CIEDS, assim, a gente tem... qualquer um que queira ser voluntário pode entrar no site do CIEDS, né, que é o www.cieds.org.br, depois você que vai botar aí na tela, né? E lá tem um campo onde você pode preencher, se você deseja ser voluntário em alguma ação, dizendo qual é o tipo de competência que você possui, o tempo, a sua disponibilidade. Olha, apareceu um QR Code aí que eu sei que se você botar o celular, vai entrar direto para o site do CIEDS. Que né? show! Adorei! E lá você vai poder dizer a sua disponibilidade, enfim, o que você gostaria de compartilhar e de que forma você gostaria de atuar como voluntário. E hoje a gente tem, inclusive, um campo em especial, que é a rede de mentoria, que é um espaço, caso você queira se tornar mentor, né? Inclusive no projeto Pessoas e Negócios Saudáveis, todos esses pequenos empreendedores ainda recebem uma mentoria, né, de um dos voluntários que participa da rede mentoria. Né? Então, se você quer ser mentor, né, ou de um pequeno empreendedor, ou de um jovem que está começando, né, o seu negócio, que está na periferia, ou até de mentor também de uma organização de base comunitária, que com muita dificuldade, às vezes, precisa de uma mentoria no campo da comunicação, uma mentoria de como elaborar um projeto, ou uma mentoria, por exemplo, no campo pedagógico mesmo, que você acha, ou de nutricionismo, né? Né? Tantas coisas que podem estar contribuindo, pode entrar lá na nossa rede de mentoria, né? Tudo lá está lá no nosso site. Legal. Nossa, tem que divulgar isso aí para as escolas de nutrição, as faculdades, é interessantíssimo, gente. E assim, né? Eu estava lendo uma matéria da ONU falando que o futuro da economia vai ser a alimentação. Vocês trabalham com comerciantes locais, pessoas da comunidade mesmo que produzem lá. Mas assim, não só, vocês trabalham também com produtos orgânicos, punk, essas coisas, não, só. Não, na verdade, assim, a gente tem aí os projetos de fomento ao empreendedorismo que a gente desenvolve, a gente tem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né? No Rio, na parceria com a Shell, com o Itaú Social, lá em Minas, com a Vale, a gente tem parceria, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de empreendimentos. Né? Agora mesmo a gente concluiu também lá no Ceará com a Escatec, e a gente tem desde produtos orgânicos, muitos projetos com empreendedoras mulheres, né, que estão ali no seu primeiro negócio, muito com alimentação, né, cosméticos, com produtos naturais. Então, assim, a gente tem uma diversidade dessa rede, né? Isso também é uma coisa muito legal, porque são pessoas que depois que a gente conecta, a gente mantém contato e a gente pode conectar, inclusive, com outros projetos. Nossa, vocês podem conectar com projetos, feiras que eles queiram comercializar, né? Porque um pessoal me procurou aqui, depois eu vou fazer essa ponte com vocês. Estão montando um mercado e vão precisar de produtores mais locais. Vou linkar vocês a ele. Mas tem uma pergunta, você falou de uma empresa nova no Ceará, como é que vocês conseguem mobilizar e chegar nessas empresas? Tem uma pergunta aqui. Caso uma marca que esteja assistindo a gente queira participar e ajudar, como é que eles fazem? Como é que vocês marcam esse parceiro? Bom, e é só procurar a gente, né? Quer dizer, pelo e-mail da gente, né? Entrar em contato, que a gente vai estar sempre conversando, entendendo qual é a necessidade, né? Dessa empresa, né? O que ela qual é o seu desejo de mudança e transformação da sua realidade que ela quer, para que a gente possa, junto com ela, nesse diálogo, fazer um processo de construção. Né? A gente tem, obviamente, uma série de soluções que a gente já conseguiu estar desenvolvendo em diálogo com muita gente, né? E conhecimentos, mas a gente sempre
né, gosta de construir muito a partir da realidade do outro, né? Qual é o valor do outro e o que o outro, inclusive, está implementando. Muitas vezes é um projeto que a gente pode articular com o programa de voluntariado da própria empresa, né, agregando valor. Né? A gente gosta muito de ouvir também como que a gente conecta, né, a proposta de projeto com o negócio, né? Com qual é o negócio, né, a fonte dele, para que a gente possa tá desenvolvendo projetos que dialoguem mais a linguagem daquele grupo, né? Muito legal, porque você respeita o core business da empresa, né? Agora, olha só, momentos perguntas aqui e vários elogios para o Zé. Olha, a gente está aqui com a Gilza, Paula Lobo, aí tem um elogio bem bonito aqui, José Cláudio, é um ser de luz maravilhoso, pessoa de muita coragem, força, inteligência, sabedoria, super técnico e profissional. Ele inspira a todos por onde passa, é um prazer conviver com ele. Olha que lindo, Zé. Aí tem a Mara. Eu vou me emocionar aqui. É lindo, olha, a Mara está conosco, falando novamente do voluntariado, a Dirce novamente perguntando de voluntariado, o Fernando querendo saber como ele oferece expertise, o Zé já falou aqui nessa live, gente, live na TV fica gravado, então se vocês quiserem ouvir novamente, lá vai estar os contatos dele, as explicações que ele já passou. Lourdes dá parabéns. A Hortência já fala pergunta um pouquinho quais são os projetos, né, e as outras instituições, acho que você está falando também. A Márcia pergunta como vocês estão trabalhando, né, enfrentando essa pandemia sem deixar de realizar os projetos. A gente pode entrar nessa pauta agora, porque é uma pauta extremamente atual e todos os projetos sociais querem saber. Mais uma pergunta de voluntariado, é muito legal porque vocês estão tendo aqui muita procura, Zé, de recurso humano, muita gente querendo se voluntariar com o CIEDS. E aqui tem uma pessoa perguntando se depois da ação ela recebe um certificado. Aí tem mais a Ominda cumprimentando a gente, o Ricardo Saad também cumprimentando e parabenizando a live. Quer dizer, só tem energia boa e gente boa aqui com a gente. Então, vamos voltar para essa questão do voluntariado, se recebe uma certificação pelas horas, e depois a gente pode falar um pouquinho como é que vocês estão lidando com esse momento da pandemia. Certo. Então, a gente emite certificado, né, de voluntariado, né, quer dizer, obviamente a pessoa que atua com a gente como voluntário assina o termo de voluntariado, a gente faz todo um combinado e a gente emite, sim, certificado, declaração, enfim, né, então é garantido para a pessoa, sim. Dentro, legal, obviamente, do que é a possibilidade para ela, né, e a gente também ainda, obviamente, fornece toda a orientação, né, para que essa pessoa possa estar desenvolvendo a ação voluntária, né, dentro da sua melhor maneira possível, né. Agora o Denner está aqui, ó, seu pupilo está falando, Zé, incrível. Olha, eu vou te falar, Denner, concordo com você, eu também acho ele incrível. Você é incrível mesmo, isso é porque a gente está aí nos vários cenários nossos de prosperar isso, né, de reverberar as coisas boas do social, e eu estou com o Zé. Mas como é que vocês estão fazendo, então, agora, nesse momento de pandemia? Como é que vocês estão reinventando os projetos? Está com isolamento? Está presencial? Tem algum protocolo de paramentação? Como é que vocês estão tentando passar por esse momento? Então, o CIEDS, as nossas equipes, né, a gente tem hoje escritório no Ceará, a gente tem escritório em Minas Gerais, a gente tem escritório no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, de maneira geral, todas as nossas equipes de programas, elas estão de home office, quer dizer, está todo mundo de casa, trabalhando de casa, né? Todas as ações presenciais foram interrompidas de programas de caráter formativo, de encontro, de mobilização. Entretanto, a gente tem aí, dentro da nossa área de inclusão social, a gente tem aí um conjunto de abrigos, né, que a gente faz cogestão com o município do Rio de Janeiro, né? A gente tem quase 100 residências terapêuticas que a gente tem também de cogestão com a Secretaria Municipal de Saúde. As residências terapêuticas, para quem não conhece, são casas, né, que acolhem como se fosse uma pequena república pessoas que estavam institucionalizadas em instituições de saúde mental. Pessoas que estavam lá, às vezes, 20 anos e que não têm para onde ir, né, porque ou a condição de pobreza, não tem para onde, então a gente monta essa pequena república, né, na parceria com a Secretaria de Saúde, e essas pessoas ficam ali tendo um cuidado de um cuidador, de um terapeuta ocupacional, né? E
Da mesma maneira que a gente tem abrigo para idoso, criança, população em situação de rua, mulheres, né? Gestantes, enfim. Então, a gente tem toda essa rede socioassistencial, que é uma rede que não pode parar. É uma rede que está ali, prestando atendimento diário, né? Então, a gente estava com um volume, né? Aconteceu, obviamente, uma preocupação muito grande com a nossa equipe que está trabalhando nesses espaços, né? Por conta da própria contaminação. Então, a gente estava sempre verificando pessoas que precisavam de entrar de licença porque aparecia algum sintoma. Então, isso significa que o nosso DP tinha que estar rodando, né? Fortemente nesse processo. Então, a gente fez, né? Era botar todo mundo que era de programas para trabalhar de casa e só teve que garantir presencialmente algumas ações, que eram as ações que garantiam essa ação mais emergencial, né? Que a gente não podia parar. E, por outro lado, a gente também iniciou um processo muito grande de negociação, né? E acho que foi fantástico, porque todos os nossos parceiros financiadores, eles estavam profundamente comprometidos com esse momento. Então, a gente conseguiu, com todos eles, reordenar a maior parte das ações. Então, as ações que eram presenciais se tornando ações à distância e também transformar muitas dessas ações em ações emergenciais. Né? Então, a gente tinha aí, por exemplo, um edital que a gente tem em parceria com a ACAD, com o Conselho Britânico, que é o Fazedores do Bem, que é uma iniciativa que o CIED tem desde 2017, fortalecendo organizações de base comunitária, que com a pandemia, a gente, em acordo com eles, esse ano, transformou totalmente um edital de ajuda humanitária. Né? Então, a gente já fez uma primeira fase do edital, que selecionou 32 organizações que receberam, cada uma, R$ 2.500 para reverter em ações emergenciais. Então, doação de cesta, kit higiênico, enfim. Né? E agora vamos lançar um segundo edital, vamos lançar agora em agosto, com mais 30 organizações sendo beneficiadas, né, para essa ação emergencial. Tá. Né? E como é que essas instituições fazem para participar para ser uma dessas 30? A gente vai estar lançando agora, em agosto, esse novo edital, né? Ele vai sair na plataforma Compartir, que é um outro projeto que o CIEBS implementa, né? Que é o compartir.org.br, né? Tá. E que é uma plataforma justamente de compartilhamento, e lá a gente lança esses editais, né? Então tá lá, vai estar em agosto esse edital, né? Então acompanha, vai estar sendo divulgado no site do CIEBS, né? Acompanha, se inscreve no nosso site para receber o nosso boletim, né? O nosso boletim eletrônico, que já vai no boletim anunciando, você vai receber no seu e-mail quando que o edital vai estar aberto, né? Nossa, olha, eu vou te falar, que maravilha que é o CIEDS, hein? Eu confesso para você que eu já conhecia, já ouvi falar, mas assim, o que é interessante nessa expansão aí, como eu posso falar, nessa volatilidade, nessa flexibilidade, porque o CIEDS é elástico, né? Assim, são várias frentes. E é engraçado que você está me falando aqui, a minha reflexão é o seguinte: o CIEDS vai se adaptando com a necessidade da atual conjuntura. Então, por exemplo, você falou de mulheres. Né? A gente sempre teve problema com a questão da mulher, mas acontece que você fala do empreendedorismo da mulher, e aí eu fui secretária da mulher, eu sei que o que mantém a mulher no ciclo de violência é a falta de autonomia financeira, porque ela fica dependente do marido, e dependente do marido tem a questão dos filhos, porque o que prende mais ela, e aí essa questão do empreendedorismo é o grande rompimento com esse ciclo de violência. Então, assim, é de uma grandiosidade muito grande. A questão da alimentação, no momento que a gente está, 64 mil e beneficiar no segundo edital, mais 30 instituições e tudo mais, nessa questão, outros projetos que você está falando. Sabe o que eu queria ouvir? Se você tiver condições ainda, a gente ainda tem aí pelo menos uns 20 minutos, mas assim, isso é muito rico e muito legal que fica gravado, porque depois a gente ainda impulsiona e passa, porque uma coisa que eu costumo falar para o pessoal, inclusive para os meus alunos, é que, e esse é o nosso grande objetivo desse programa, é conhecimento, porque a gente sabe que conhecimento é poder, é o verdadeiro poder.
as pessoas saberem qual é o caminho, saber que tem um CIED, saber quais são os projetos. Eu já pensei aqui numa rede que eu quero conectar vocês a esses produtores, esses parceiros, que vai ser bem legal. Mas, assim, quais são os principais projetos, em linhas gerais, assim, o nome do projeto mesmo e o que eles fazem? Porque aí quem está ouvindo a gente se interessar para ajudar, ou se interessar como voluntário, se interessar para engajar com outro projeto, ou com alguma empresa, já fica meio que antenado. Bom, então, perfeito, né? Eu vou, então, retomar de novo o edital Fazedores do Bem, porque é uma iniciativa que a gente tem já desenvolvido desde, como eu disse, desde 2017. Hoje a gente conta aí com a parceria da ACAD, né, e do Conselho Britânico, mas é um edital que está super aberto para outros que queiram contribuir, né, se somar a esse esforço e dizer uma coisa que, assim, o quanto que é fundamental, né, esse apoio para as organizações de base comunitária, né? E você lembrou aí, né, o que a gente já está identificando de situações de vulnerabilidade que estão se acirrando com a pandemia, né? Então, violência doméstica, a gente tem aí a violência tanto contra a mulher quanto contra a criança e contra adolescente. Né? Hoje a gente completa, inclusive hoje, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, muito importante chamar a atenção para isso. Né? Um estatuto que foi revolucionário, trazendo a doutrina da proteção integral, né, para a criança e para o adolescente, e que avançou muito, né, na criação de uma série de mecanismos, mas que ainda precisa avançar, primeiro, realmente com a sociedade reconhecendo a criança como prioridade e promovendo a articulação do sistema em rede, né? E aí, quando a gente fala das organizações de base comunitária, né, é ela que está lá na ponta, olhando para essa situação de violência primeira que surge, né? Então, agora, por exemplo, você tem uma situação crítica que é mulheres que vão ficar com mais dificuldade de retomar, né, a sua condição de emprego e renda, considerando que a criançada está toda em casa. Né? E essa mulher pobre que depende da creche, depende da escola, ela acaba ficando ali. Eu falo a mulher porque sobra sempre a mulher, porque na sociedade machista que a gente está, não é ainda reconhecido, né? Essa paridade, digamos assim, de responsabilidade, né? Então, eu digo Fazedores do Bem. A gente tem aí um outro programa que a gente também tem em parceria agora, nesse momento, que instituiu, que é o Pintar o Bem, que é uma parceria que a gente tem com a Souvenir e o Banco Afro, né? Que vai estar apoiando aí mais de 17 mil pintores, né? Que são pessoas autônomos, né? Que estão atuando, que trabalham do dia a dia, né? E que nesse momento agora estão sem renda, né? Porque é aquele profissional que trabalha hoje para poder se alimentar amanhã. Né? Ele não tem carteira de trabalho, muitas vezes não tem seus direitos garantidos, né, para uma aposentadoria, alguma coisa assim, então tá aí nessa parceria sendo garantido. Né? A gente também está aí junto com redes de territórios educativos, né, junto com o Itaú Social, apoiando um conjunto de organizações. Aí a gente mediou agora há pouco tempo junto com o Itaú, né, e o Itaú destinou recursos diretos para as organizações do Ceará, do Mato Grosso, e do Maranhão, para que elas pudessem não só garantir ajuda humanitária para as famílias das suas comunidades, mas também para a sobrevivência dessa organização de base comunitária, que nesse momento passa grande dificuldade, né? Garantido salário das equipes dessas organizações, né? Enfim, e fora toda a nossa rede socioassistencial, que quem quiser estar se somando aí para poder apoiar e pensar, a gente recebeu muitas doações de kits higiênicos, para todo esse conjunto de abrigos, das residências terapêuticas. A gente contou aí com ação solidária de muita gente, né, de muitas empresas, inclusive parceiras, firmas que são fornecedoras nossas, que também se tornaram parceiras da gente, com máscaras, kits higiênicos, que nesse momento precisava, doação de cestas, doação de brinquedos, né, de livros literários, né, a gente tem os abrigos com jovens, né, enfim, então, entre aí algumas ações que a gente está aí nesse momento. Nossa, é um mundo, né? É um mundo, né? Vou voltar aqui para as nossas perguntas, só para a gente falar que nós estamos com a Cássio da Lions, que o pessoal da Lions adora assistir o programa, eles sempre
falam que tem muita informação. A Sônia Maria Bonfante está assistindo, ela é palestrante, assistente social e conselheira tutelar de Campinas. A Fantástico, Heloísa parabéns. Graciano, não, o pessoal que assiste a gente é sempre um pessoal dessa área, né? A Heloísa Graciana, quem mais? O Denner novamente mandou mensagem. A gente tem aí um pessoal que está aqui com a gente, vibrando, falando que está gostando muito, com muitos elogios. A gente agradece que vocês estejam aqui conosco. De fato, é uma pauta extremamente importante. CIEDES é uma instituição extremamente séria, né? Está aqui o Zé, e assim, eu fico muito feliz quando fizeram a indicação, a recomendação dele, já fechamos na hora, né, Zé? Não vamos nem discutir. E uma equipe extremamente engajada, olha, é muito legal saber que tem um CIEDES com a gente. Chegou mensagem da Beatriz também, falando pintar o bem e marcenaria do bem. É esse Sim, projeto. é a Marcenaria do Bem também, outro projeto que a gente está implementando nesse momento, também apoiando marceneiros, né? Enfim, carpinteiros, né? Que estão aí tentando sobreviver nesse momento, né? E esses carpinteiros, pintores, eles entram em contato com o CIEDES ou eles fazem um. Como é que é para eles se ver, quem está aí assistindo a gente e quiser fazer parte? No site do CIEDES, a gente tem lá os links de cada projeto desse, onde a pessoa pode estar lá clicando e ela vai descobrir, né, como que ela faz para poder acessar. Né? Então, acho que entrando lá no site do CIEDES, tem lá como que ela pode estar participando, como que ela pode se cadastrar. Né? A gente tem instituído algumas plataformas, né, para que as pessoas pudessem se cadastrar e poder estar recebendo essa ajuda, esse auxílio. Olha, Zé, tem gente falando assim, olha, o Zé, Beatriz Oliveira, o Zé sempre arrasa. A gente também está com a Mariana Rutenberg, Saraiva, tem uma galera aqui entrando, muita gente falando, não dá para falar de todo mundo, tem meu celular também, que a gente passa o número do programa pessoal, mas assim, pessoal, eu queria que vocês soubessem que a gente sabe que tá todo mundo assistindo e que legal que é uma pauta que está colaborando aí com o saber e a evolução de todo mundo. Zé, é o seguinte, a gente está chegando aqui no final e a gente sempre deixa o final para alguma reflexão, alguma informação. E depois a gente finaliza ou com uma frase ou com uma palavra. Então, você quer fazer alguma contextualização, né, do CIEDES ou dos projetos, ou de você, quer fazer alguma solicitação, aproveita que esse é o momento. Está tendo muito elogio aqui, Zé, deve ter mãe aí no meio também, hein? Ó, Beatriz, boa noite, são muitas iniciativas incríveis do CIEDES. Gilza Mello, parabéns por convidá-lo para a entrevista. Ai, que legal, a gente fica feliz, é um feedback muito importante para nós. Mas vamos lá, Zé, o que você tem para falar do seu coração social? Olha, eu acho que a principal mensagem, né, que o CIEDES ele traz, que é o valor da rede, né, o valor da parceria, né, e, e eu acho super legal, né, quando todo mundo aí está elogiando, né, o CIEDES, né, e a gente também tem a certeza de que esse elogio não é só para o CIEDES, né, mas é para esse conjunto de parceiros, né, que a gente tem e que são muito valorosos, né. Eu acho que nessa caminhada de 22 anos aí do CIEDES, a gente conseguiu conhecer muitos valores, né? Desde a escola pública, né? A gente sempre fala aí dos educadores, né? Que a gente chama às vezes de mártir da educação, né? Quantos professores, educadores, diretores de escola que nessa caminhada do CIEDES a gente conheceu e que são pessoas incríveis, que fazem ações excepcionais, mas que ficam muito invisíveis, né? Então a gente tem muita gente que está invisível na comunidade, não só de pessoas, como de instituições, e que a gente precisa trazer para a rede, mas para dar visibilidade, né? Para que a gente possa somar mais forças, né? Com quem está ali na ponta e compreender, né? Que é juntos que a gente vai conseguir promover esse impacto que a gente quer. Né? Eu acho que talvez a pandemia é um terrível momento que a gente está vivenciando, mas talvez ela possa nos ensinar isso, né? Que a gente precisa se unir. Talvez a gente precise dessa pandemia nesse momento para se unir, para ser mais que solidário, né? Para a gente poder integrar de fato as nossas forças, né? Para a gente poder promover a transformação necessária. Zé, uma palavra. Rede.
Que legal. Zé, lindo, lindo, porque assim, quebra um monte de paradigmas, e você, o CIEDS, é um grande exemplo disso, viu, pessoal? Para quem está assistindo, que sirva de exemplo essa tecnologia do CIEDS, de mobilizar. A mobilização não é só recurso financeiro, tem recursos humanos, tem ideia, tem monitoria, como o Zé falou. Então, assim, aproveitar toda a tecnologia, inclusive que o ser humano tem. Às vezes, a boa vontade de um ser humano, só de estar lá, às vezes, até escutando o outro, né, conversando com o outro, já é um resultado. Olha, eu vou só aqui, tem muito, como está vindo muito comentário, tem um pessoal de fora do Brasil que está em Dubai assistindo a gente, tem o Lions Internacional mandando mensagem, tem o Rafael Biazão, Zé Inspirador, parabéns. Pessoal de Presidente de Data, também fora do Brasil, Eduardo Carlos Teixeira, Calil Simão, João Rocha, Selma Brito, que é da Cruz. Tem um pessoal aí bem legal. Cruz Vermelha. Exército de Salvação. Gilza Mello, que continuem esses debates. Pessoal, olha, só para finalizar, então, aqui, eu quero agradecer novamente o Zé por estar conosco. A gente vai trazer o Zé novamente, né? Assim, é uma pauta que não se esgota, informações extremamente importantes para todo mundo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar novamente o contato do CIEDS, se bem que está gravado aqui, tá? E aí eu vou passar uns recadinhos do nosso programa da Inteligência Solidária. Aí, ó, tem aí, ó, tô vendo aí o e-mail do Zé, joseclaudio.rj@CIEDS, vai ficar gravado, né? CIEDS@CIEDS. Aproveitem mesmo, pessoal, suguem o máximo que vocês puderem, participe com o pessoal do CIEDS, porque é um pessoal muito sério que está gerando impacto no mundo e a gente pode participar dessa história com eles. Pessoal, os endereços do nosso programa, Inteligência Solidária oficial@gmail.com é o nosso e-mail. Aí nós temos também a nossa rede de Instagram, Inteligência Solidária, e nós temos um telefone da Inteligência Solidária, ao qual nós estamos criando uma rede de Telegram e o WhatsApp para a gente compartilhar com vocês as próximas pautas, receber sugestão de pauta, vai ficar aqui também tudo gravado no nosso programa. Eu tenho uma frase que eu queria finalizar, que tem muito a ver com o que o Zé falou e que eu me lembrei por conta da questão da educação, do Estatuto da Criança e Adolescente, dessa geração de impacto e tudo mais que o Zé falou, que eu achei bem legal. Que é o seguinte, Zé, uma criança, uma vez num evento que eu estava de Estatuto da Criança e Adolescente, ele falou isso, nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. E aí eu acho que é isso que você está falando. A gente vê, não é algo assim material, é algo humano. E a força de mobilização dessa frase que todo mundo fala, que parece piegas, que é juntos somos mais fortes, de fato, gente, a materialidade dessa frase é real. Quanto mais gente, igual o Zé falou, né, Zé? De rede, de integração, de engajamento, vocês é prova disso, porque tenho certeza que sozinhos uma organização não consegue. Quantas instituições o Zé falou, da Shell, das empresas lá de alimentação, né, Zé? Tudo isso por uma causa, um propósito mobilizado por uma instituição que tem essa grande tecnologia, essa inteligência solidária. Então, pessoal, parabéns para o CIEDS, obrigado de novo por aceitar o nosso convite, Zé, e a gente fica aí para um próximo convite. Pessoal, uma ótima semana para todo mundo, um abraço virtual e a gente está por aqui. Beijão, Zé. Beijo, Zé. Obrigada, Obrigado, viu? Érica.